Então, oi gente, eu sou o Felipe, sou responsável pela Clínica Gênix e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Aline Leite, que é médica formada pela Faculdade de Volta Redonda do Rio de Janeiro, fez residência médica no Hospital Santa Marcelina, tem especialização em reprodução humana pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva e é professora do Prepara e do FIRST, que a gente vai falar mais para frente do que se trata. E aqui, do outro lado, eu estou com o Augusto Azzolini, professor doutor, com mestrado e doutorado feito na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, no setor de reprodução humana e atualmente coordenador da Clínica Gênix, e hoje a gente vai discutir temas de laboratório versus clínica médica, o que a medicina, o que o médico pode fazer pelo laboratório, o que o laboratório de embriologia pode fazer pelo médico e como a gente otimizar e melhorar resultados, né? E aí a primeira pergunta, que até foi formatada pelo Augusto, mas mais carinhosamente chamado de Guto, né? Então, fica à vontade para me chamar de Guto, porque fica muito formal esse currículo todo aí. Quando alguém me apresenta como, o professor Augusto, o doutor Augusto vai chegar aí, eu sempre fico pensando, as pessoas falam, nossa, pensei que você era mais velho, sabe? Que dá um ar de Augusto, doutor Augusto, um cara mais velho do que realmente eu sou, né? Mas é uma formação impressionante e são poucos os embriologistas hoje ainda no Brasil que se dispõem a ter um título acadêmico. Então isso é extremamente importante, o que dá uma qualidade e dá uma segurança também a mais para o médico, pela base, pela bagagem acadêmica. E aí a pergunta que o Guto mandou aqui, existe o laboratório perfeito, doutora Aline? Será que existe? O laboratório perfeito é o nosso, né? O que a gente gosta, que a gente está em casa. Tem que ter recurso humano e recurso tecnológico. Então, tem que ter comunicação e tem que ter a tecnologia para poder fazer o melhor para o paciente. Processo de manipulação de gameta, de embrião, de células. O embriologista ele vai ter o conhecimento, vai ter a habilidade, o laboratório vai apresentar o recurso. E a cerejinha do bolo eu acho que é quando todo mundo conversa, passa os casos, discute o que a gente vai fazer. Eu concordo e tenho visto e prestado muito mais atenção nesse detalhe que não é técnico, mas você desenvolve isso, talvez essa habilidade ao longo do tempo da carreira, independente de ser médico ou embriologista ou qualquer profissão, né? Essa parte de comunicação embriologista-paciente, comunicação laboratório, médico, eu cada vez presto e vejo que é extremamente necessário e alinhado, sabe? Vira e mexe a gente recebe uma comunicação do paciente, uma dúvida, que a gente como laboratório tem uma visão, mas passa isso para o paciente e também contorna junto com o médico para todo mundo estar alinhado e falando a mesma língua. Então, o paciente está com certa dúvida de qual desse procedimento sugerimos no laboratório, a gente tem essa visão, acredito que é a visão do doutor, mas se você tiver outra coisa, provavelmente esse paciente vai te procurar com essas dúvidas, né? Ultimamente a gente está caminhando com esse pensamento dentro do laboratório para tentar todo mundo falar a mesma língua e todo mundo se alinhar. Mas é um exercício. É um exercício que a técnica, que o laboratório... E eu acho que é isso que você falou, com o tempo e com a experiência, né? A gente vai aprendendo que é multidisciplinar. Não é só o médico, não é só o embriologista, não é só o laboratório, todo mundo tem uma equipe que vai fazer dar certo. Sim, E assim, um comentário que essa comunicação do embriologista com o paciente e mesmo a conversa do médico com o embriologista, há algum tempo atrás, ela não existia. E isso foi um avanço dentro da medicina reprodutiva e dentro dos laboratórios de embriologia fantástico, porque você aproxima o embriologista do paciente e ele carrega nas costas as dores do paciente, então ele vai se preocupar em dar o melhor dele cada vez mais para atender as expectativas do paciente e responder todas as perguntas. E na contrapartida vai discutir o caso com o médico, que até então isso não acontecia, para que a gente ache soluções, às vezes, que várias cabeças pensantes elas acabam enxergando coisas diferentes, mas para um processo comum. Então isso trouxe uma evolução muito grande para dentro dos laboratórios. E eu não sei se os pacientes sabem que o embriologista existe. Porque o paciente procura o médico e o médico indica o laboratório. E
O laboratório eles veem como a instituição. Vai ter o óvulo, vai ter o embrião, vai transferir o embrião, mas não sabe que tem um ser humano que está lá fazendo tudo isso, mexendo, que tem técnica, conhecimento. Eles falam que não tem o rosto, né? E a gente já percebeu isso, que o laboratório não tem muito rosto, ou a gente precisa dar um rosto para esse laboratório. E a gente tenta fazer isso, se aproximando, cada vez mais se aproximando do paciente. Já ouvi alguns relatos de, eu deixo meu embrião lá, eu aspiro meus óvulos, vou sabendo por comunicação por telefone ou WhatsApp, mas não vejo ninguém. E muitas vezes eles confundem o embriologista, que não tem uma formação médica, eles acham que é um médico, eles têm essa dificuldade de relacionar ou não sabem muitas vezes. E o que é fundamental, porque quanto mais gente envolvida no processo, mais transparente mais seguro se torna, e a relação de confiança, ela acaba, de empatia médico-paciente, médico-embriologista, paciente-clínica, ela se consolida de uma maneira muito interessante. Eu concordo com você quando você falou também, Felipe, que eu acho que essa abertura de comunicação entre o laboratório e o paciente, a parte do embriologista com o paciente, se deu muito mais valor nos últimos anos e percebeu a necessidade disso para se fazer uma qualidade do procedimento da paciente muito melhor. Só que o formato como está sendo feito, eu acho que dá pra melhorar ainda, sabe? Sempre dá pra melhorar alguma coisinha. Nessa vida sempre dá, também acho. A gente faz muita comunicação por WhatsApp. E a gente passou uma pesquisa há um tempo atrás e percebeu que os pacientes sentem falta de uma comunicação direta por telefone. Uma voz, talvez um refinamento na informação. Porque você consegue refinar até por escrito, mas eu acho que quando você fala também você traz muito mais informação, talvez... A emoção. Emoção, eu ia falar sentimento, exatamente isso, E elas necessitam. E hoje... a gente tem, pelo menos na Clínica Gênix, a gente tem dois tipos de atendimento. Tem o atendimento médico, que vai cuidar da saúde do paciente, e a gente fazendo também o atendimento para tirar dúvidas em questões do laboratório, que eu acho que é fundamental também. Então, o casal conhece o embriologista, conhece a enfermagem, conhece o médico, conhece a equipe, conhece todo mundo que está trabalhando para resolver o problema dela. Então, isso torna o processo do tratamento mais humanizado, mais personalizado e o mais transparente possível, que eu acredito que esse seja o maior ponto de questionamento do paciente. Mas será que vai dar certo? Será que o meu embrião está desenvolvendo? Será que está tudo certo? Por que ninguém conversa comigo? E esse paradigma está sendo cada vez desmistificado, porque a gente manda a imagem do embrião para o paciente, conversa com o paciente quase em tempo real, né? Então, assim, muitas vezes ou por mensagem no meio de um procedimento e outro, ou mesmo entrando em contato. E eu fico puxando a orelha lá do meu pessoal, falo, vamos ligar para essa paciente, vamos se comunicar com ela. Não, deixa eu mandar uma mensagem, é muito mais rápido, muito mais fácil. Que não sei se vocês sentem ou percebem, o pessoal mais novo tem esse... o pessoal mais jovem não gosta tanto de ligar, assim. Eu ainda prefiro pegar o telefone e falar, deixa eu resolver, que eu acho que resolve mais rápido e tem esse envolvimento maior hoje, também. Com tecnologia, você pode fazer um videocall com o paciente, também, então ele pode te olhar, enfim. Então hoje a gente tem inúmeros recursos para... Foi verdade, você falando isso, agora eu conversei com uma paciente que ela teve um resultado de um mosaico, agora antes de vir para cá, e ela pediu para eu ligar para ela, eu falei, depois da tarde, quando acabar a rotina, eu ligo para você. Eu liguei por telefone, ela não conseguiu atender, ela retornou a ligação por videochamada, sabe? Eu atendi, sem problema para mim, mas não é um hábito ainda na minha vida ficar fazendo chamadas por videochamadas, mas não tem problema com isso. Já que abrimos as portas da genética... Biópsia para todos os pacientes ou com indicação absoluta? Com indicação absoluta. Por quê? Eu concordo. Porque, olha, eu falo para as pacientes assim, eu vou te falar uma coisa, não pensa que eu sou coração de gelo, é com todo amor e carinho, mas às vezes fazer a genética, você vai antecipar a sua tristeza em 2 semanas. Porque o embrião, a neoplásio, ele não vai implantar. E às vezes o próprio embrião ele se corrige. Você vai pegar 1, 2 células de um tanto de células. Vai que deu o azar de pegar justamente as 2 únicas células que não estavam boas. Eu prefiro fazer o tratamento sem a necessidade da biópsia. Se tiver indicação, aborto falha de implantação, aborto de repetição de casal que o cariótipo é normal,
fator masculino grave, idade materna avançada, às vezes nem idade materna avançada, mas eu falo que está indicado. Se tiver indicação, eu faço, mas oferecer para todo mundo eu não ofereço, não. Porque o embrião saudável implanta, o não saudável não implanta. Isso é uma curiosidade minha, pessoal. E quando vem aquela paciente que vem batendo no martelo que quer, porque quer, que já não tem indicação, mas quer, sabe? Você quer, a gente faz. Assim, é igual a gente sabe o que acontece. Indicação, vontade materna. Então, se ela falar, eu quero fazer, tudo bem. Existe, está disponível, né, o laboratório tem essa condição, vai fazer. Mas indicar para todo mundo, eu não indico, não. E você também disse que não é favorável para biópsia para todo mundo. Mas não. E você é um dos profissionais que mais fez biópsia no Brasil. Antes de chegar na Clínica Gênix, o Guto rodava o Brasil fazendo biópsias como freelancer, né? Então, ele tem uma vasta experiência em fazer a biópsia e lidar com os resultados de euploidia ou aneuploidia. Eu trabalhei no laboratório de genética, que era cromossomo, foi comprado pelo grupo DASA, 3 anos na cromossomo, mais 1 no DASA, 4 ao todo. Nesse meio tempo eu ia, fazia as biópsias, levava o laser e também dava treinamento para quem não estava com habilidade ou tinha acabado de comprar o laser e estava começando a fazer biópsia. Eu acho que concordo, fiz muita biópsia mesmo, tanto fora, com equipamentos variados, e depois quando entrei na Gênix, com o alto volume que estava naquele momento, naquela época. Só que você vê uma indicação massiva, excessiva para casos que não precisam, sabe? Paciente jovem, 35 anos, menos também, indicações que não tem necessidade, sabe? Que os artigos indicam, sabe, 60%, 70% de euploidia, uma receptora de óvulos. A gente recebe casos que querem porque querem fazer sem indicação. Conversei com médicos, já conversei com pacientes, que tem algumas que têm aquele temor de ter um filho com alguma alteração genética. E parece que isso vem aumentando, ou elas têm já esse medo, sabe? Vou receber um embrião, um óvulo doado, e ainda vou ter um filho com uma possibilidade de ter uma alteração genética. Eu entendo biologicamente que as chances dela ter uma alteração, não ter uma alteração, é muito grande. Mas tem esse lado psicológico delas que é difícil a gente justificar a não biópsia. Mas biologicamente, tecnicamente, não são casos que necessitam de biópsia. Claro, sabe? Para mim, a indicação clássica é alteração do cariótipo, aborto recorrente e idade materna avançada, sabe? E um fator masculino avançado ali que a gente... Aquele fator masculino bem severo. Eu leio muito a respeito da epigenética também. O fato de fazer a biópsia é um pequeno trauma no embrião. O congelar e descongelar, isso também vai ter interferência no futuro. Também acho que aí eu entro na minha parte técnica e é discutível. E eu vejo muito isso na prática também. Eu não achei um artigo que conseguisse relacionar isso também. Embriões de boa qualidade ou até excelente qualidade, aqueles AAs, quando vinculado a profissionais também bons, que estão muito bem capacitados, óbvio, eles sofrem muito menos. E eles resistem muito bem a uma biópsia, a um congelamento, a um biópsia, caso, e você vê implantações. Agora, embriões de baixa qualidade, eles não têm essa capacidade. Você não vê tanto essa resistência com eles. 3cc. Ele já... É um embrião mais fragilizado. Muito mais fraco. Talvez ficou muito profundo o assunto, mas... Não, mas faz parte, porque o paciente vai perguntar assim, mas por que você não biopsiou todos os meus embriões? Exato. Então, a gente tem que levar em consideração que, primeiro, a biópsia é operador dependente, né? Então, quanto mais habilidoso for o embriologista, menos risco de você ter algum problema de desenvolvimento desse embrião. A técnica é extremamente segura, então os pacientes podem ficar despreocupados que isso não vai aumentar a probabilidade de você ter uma criança com uma alteração. Né? A técnica não vai gerar isso, claro. Enfim, nem o congelamento e o descongelamento. Óbvio que quando você gera um estresse em qualquer ambiente biológico, tem as suas consequências. Acho que é o que a doutora falou também, o acúmulo de estresse também, né? Se é uma biópsia, um congelamento, uma rebiópsia e um congelamento novamente. Um embrião muito bom vai sofrer, mas ele vai resistir, talvez vai implantar. Agora, um embrião
muito mais sensível, ele não tem essa capacidade toda. A gente tem casos... Uma parte, por isso que a gente orienta, já que quer fazer a biópsia ou precisa ser feita a biópsia, que se faça com o embrião a fresco, antes de congelar ele, faça-se a biópsia e congele-se os embriões. E depois vamos ver o resultado e pensar nas eventuais transferências que vão acontecer para o futuro. A gente sabe que diminui taxa de gravidez você descongelar o embrião, fazer a biópsia e recongelar ele, porque depois você vai descongelar ele e fazer a transferência. Eu acho que é onde o Felipe quer chegar, talvez. Tem muitos casos, ou alguns casos, não sei se muitos, pacientes jovens, ou algumas pacientes têm muitos embriões, muitos blastocistos. E a gente sabe do custo que é a análise genética, a biópsia deles. E talvez 8 embriões para biopsiar e analisar, vai ser quase o valor de um tratamento novo para ela. E talvez ela não tenha essa condição. Porém, se ela biopsia 3 e congela 5, e precise mais para frente descongelar esses 5, é um custo, é um desgaste por embrião e uma probabilidade talvez de gerar um dano maior para ele. Então, o que a gente dá de opção e conversa com ela, tenta orientar o médico também biopsia tudo. A gente seleciona dentro do laboratório, indica quais são os melhores embriões e analisa só 3, analisa 2, de acordo com a idade, as características dele. Talvez é uma chance maior para a paciente de gerar um dano menor para o embrião dentro das condições. Daí ela não precisa analisar. Até usar o time-lapse para poder selecionar o melhor embrião, para poder, assim, vamos conversar sobre esse que são os melhores. Exato, a gente vai agregando e acumulando tecnologias talvez para indicar essa melhor biópsia, ou até, depende do caso, se ela não entra nesses casos de indicação, por que não associar o time-lapse para isso, sabe? Talvez sim. Eu acho que é uma nova ferramenta com a possibilidade de uma previsão de melhor embrião para se transferir, melhor priorizar qual embrião. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento do embrião em tempo real, né? E você consegue mensurar temporal e espacialmente todas as divisões celulares e, né, todas as etapas do seu desenvolvimento. Mas antes de falar de time-lapse, vamos falar um pouquinho, já estava falando de congelamento e descongelamento. Freeze-all, a gente congela todo mundo e depois pensa na transferência, ou transferência a fresco? Como é que é o manejo nessas duas situações do paciente? Tudo tem indicação. O freeze-all, se a paciente tem risco de síndrome de hiperestímulo, se uma paciente, imagina que ela tem uma endometriose, tem algum problema de saúde, um mioma, que primeiro vale a pena a gente resolver esse problema e depois transferir o embrião. A paciente no limite da idade, já tem uma baixa reserva ovariana, não perder muito tempo para primeiro operar e depois fazer um ciclo. Então a gente faz o ciclo, faz o embrião, congela esse embrião, guarda ele, resolve o problema de saúde e num segundo momento transfere. Então a gente faz um ciclo, a paciente tem o risco de ter a síndrome do hiperestímulo, que é uma complicação grave da fertilização. Então a gente congela os embriões, esfria o processo da paciente e depois com calma faz a transferência. Mas uma paciente de um ciclo normal, né? uma estimulação normal que evoluiu bem, um número adequado de óvulos e embriões, tem condição perfeitamente de fazer uma transferência a fresco. Os resultados mudam ou as taxas são as mesmas? As taxas são as mesmas. E tem laboratório, inclusive, que tem mais taxa de positivo com transferência a fresco do que congelado. E os guidelines falam para dar preferência a fresco. E o preparo do endométrio tem diferença nessas duas situações? Quem valoriza o freeze-all fala que durante o estímulo é muita carga de hormônio, o endométrio fica sobrecarregado e às vezes não fica tão bem receptivo. Mas imagina que você faz um ciclo que você tem 8 óvulos, não vai fazer tanta diferença. Agora, o risco maior mesmo é o hiperestímulo. É o risco de você transferir o embrião e aí vai aumentar mais ainda os níveis de estrogênio da paciente e ela desencadear um problema que pode até interferir com a saúde ou a vida. Que a síndrome do hiperestímulo pode ser risco de vida. Tem algum marcador bioquímico que a gente use para determinar se aquela transferência ela vai ser mais efetiva ou não? Ou
Ou os exames da paciente prévias já são o suficiente para você predizer, vamos transferir a fresco ou congela? Durante a fase de indução, a gente pode ver o número de óvulos, de folículos, né, que estão crescendo. Acima de 20 já é um sinal de alerta. E a dosagem de estradiol. No dia do trigger, no dia que a gente faz o desencadeamento da ovulação, se esse estradiol tiver 3.000 ou mais, aí já escolhe um outro método de desencadear a ovulação e congela todo mundo, porque se transferir pode dar problema. E já que a gente está falando de transferência embrionária, assim, tem algum pulo do gato? Precisa ser uma transferência de maneira adequada? Aliás, entrando já no mérito das transferências, a doutora Aline, mais um outro grupo de profissionais, tem aí hoje o FIRST, que é o uso da inteligência artificial e simuladores para ensinar profissionais a como melhorar as suas transferências. E o antes e o depois, quais foram os relatos que você teve? Refina. A busca pelo FIRST foi para achar um refinamento da técnica. Treinar mais uma vez, fazer de novo. E o ambiente da simulação te permite errar. Te permite passar um pouquinho, ou então colocar um pouquinho antes. E a transferência, ela tem que ser precisa, tem que ser delicada, segura, tem que levar o catéter até o ponto certo, o outro catéter até o ponto mais certo ainda. E toda essa precisão com o FIRST a gente faz usando um simulador. Não está treinando na hora do jogo. Treina no treino, porque na hora do jogo a mão está mais habilidosa, a técnica está mais apurada. Nós fizemos em junho, se eu não me engano, foram 15 colegas que fizeram, 100% de satisfação. Tinha colega que nunca tinha feito uma transferência na vida e aprendeu a fazer lá. E tinha colega que já era dono de laboratório, que faz isso há anos e falou que assim, como nunca ninguém me ensinou isso. Porque não é ter o simulador. Simulador tem... Para tudo, quase. Mas tem empresa farmacêutica no Brasil que leva o simulador até o seu local e você pode brincar de fazer. Mas o negócio não é ter, é como se ensina. Uhum. Quem está te treinando, quem está do seu lado, não é só falar assim, leva até aqui e empurra. É dar a manha, dar o pulo do gato. Sim. Eu falo que no laboratório tem vários desses pulos do gatos para algumas técnicas, assim, que faz a diferença você colocar a mão desse jeito, apoiar de um tal lugar, ou exagerar ali ou não, sabe? Cada técnica tem, eu acho que, sua delicadeza e peculiaridade que faz a diferença mesmo. Eu acho que... Eu fiquei curioso, até eu queria assistir ou ver uma aula dessa ou treinar nesse simulador, sabe? Felipe, você foi lá, né, Felipe? Sim, foi. Depois que eu operei o joelho, acho que foi no dia seguinte, eu tava lá de muleta olhando. Mas isso é sensacional, né? Porque esse simulador, ele realmente ele mostra diferentes situações, até de arqueamento do útero, de posicionamento. Sim. Uma transferência mais fácil, mais difícil. E isso é uma coisa que impacta o laboratório, porque às vezes a gente entrega um embrião de livro e a transferência é difícil. Então, será que fazer um mock test seria interessante no dia da coleta de óvulos? Ou o refinamento da técnica de transferência faz toda a diferença no mundo? Fazer o teste, eu gosto de fazer no exame de ultrassom, quando eu vou ver se eu tenho condição de começar o estímulo. Porque eu faço ultrassom, vejo que não tem nenhum cisto no ovário, aguardo a paciente menstruar, quando ela menstrua eu começo os medicamentos. Então nesse ultrassom antes da menstruação, já dá para passar um catéter ou passar um esterômetro. No próprio ultrassom transvaginal a gente mede o útero dela, tem uma noção de até onde ir. Mas o simulador, parece que você está... Se você fechar o olho, você pensa que está num ser humano de verdade. A forma como a agulha entra na captação, aquela pressão da resistência que a gente sente, é perfeito, é igualzinho. Isso é muito bom. Você tinha me perguntado se existe uma
uma forma perfeita? Se tem na verdade, assim, se tem um segredo do laboratório? Eu conheço várias formas de você montar o catéter para fazer a transferência. Então, assim, eu sempre trabalhei com aspirar um pouquinho de ar, os embriões com um pouquinho de meio e mais um pouquinho de ar. E tem gente que carrega o catéter com meio e aí faz ar, meio, ar, né? Ar, meio com o embrião e ar de novo e mais um pouco de meio de cultivo para caso o embrião tenha ficado grudado no catéter, você poder refazer a transferência. Então, assim, são diferentes formas de fazer a mesma coisa. Tem uma forma ideal, porque isso é muito... Outro dia me deram um exemplo, era uma situação e me falaram: o Felipe faz sopa, ele pica a cebola, pica a cenoura e depois joga o sal. Eu refogo o sal com a cebola e depois jogo a cenoura. E é sopa do mesmo jeito. Eu acho que, lógico, não dá para comparar uma transferência de embrião com uma sopa, mas tem formas bem feitas de se fazer diferente, mas o que sempre a gente conversa, laboratório médico, é o preparo do endométrio muito bom, entregar um embrião de boa qualidade, excelente qualidade, e umas boas técnicas, tanto para carregar o embrião quanto a transferência. Acho que juntando esses três que a gente consegue chegar mais perto do que seria talvez a perfeição. Por exemplo, eu passo primeiro o catéter até o colo do útero e aí eu atravesso com o catéter interno e levo até o terço médio do útero. Quando eu vou explicar para os maridos, eu primeiro passo o conduíte, depois eu passo o fio. É um ótimo exemplo. Aí eu tenho um colega que ele, no momento da transferência, ele passa o conduíte, ele passa o fio sem energia, ele olha até onde ele vai, ele tira, e aí ele fala para o laboratório, pode trazer. E aí ele traz o fio com energia, que é o catéter com o embrião, e aí ele coloca. E tem ainda mais uma outra pessoa que me disse que ele não usa o externo, ele vai direto. Ele já faz o catéter montado. Então, assim, cada um, né? Cada um com sua técnica. Exato. Mas a gente sabe que uma transferência mais difícil, ela acaba impactando no resultado. E também então, uma outra técnica que é operador dependente. É operador dependente totalmente. Por isso que eu gosto de fazer o teste do catéter antes. Para não ter nenhuma surpresa na hora. E a gente já passa o catéter, dá uma olhadinha no ultrassom. Às vezes o útero pode ser virado para trás, ele pode ter um caminho um pouquinho tortuoso, e a gente faz esse teste antes de ser o momento definitivo para concluir o tratamento. Legal, vou falar um pouquinho de congelamento de óvulos, porque assim, tem o lado clínico, né, que hoje você tem a criopreservação social ou para preservação da fertilidade, tem a criopreservação que às vezes a paciente tem 20, 30 óvulos e ela só quer alguns embriões e quer guardar o resto, e tem o lado do laboratório onde o congelamento tem as suas nuances e tem uma metodologia que tem que ser seguida. No consultório, aumentou a procura de pacientes que queiram congelar seus óvulos para postergar a maternidade? Elas mais sobre isso. Elas têm falado muito sobre que elas veem em rede social, não sei como que começou tudo isso, mas quando elas abordam, elas falam, eu vi no Instagram, eu vi que uma atriz qualquer fez... celebridade, influenciadora fez. Me fala mais sobre esse assunto. E aí a gente descobre que elas querem exatamente isso. Elas percebem que elas estão numa idade que, se esperar muito, elas já sabem que vai ter uma piora na qualidade do óvulo e elas querem se preparar para no futuro engravidar, tendo a possibilidade de usar o óvulo enquanto ela é mais jovem. Elas sabem que não é certeza de gravidez, elas sabem que elas estão guardando o óvulo para ter uma tentativa futura, mas está aumentando sim. Elas têm Qual que é a característica dessa paciente? É uma paciente já na idade entrando para próximo daqueles 35 anos, é mais jovem, com ambições de carreira grandes, assim, tem todas essas características? As mais jovens não pensam muito nesse assunto, não. Imagino. É mais ou menos dos 35. Eu imagino pelo que a gente recebe no laboratório de preservação de óvulos, pelas características das pacientes quanto à idade. Não são tão jovens, eu acho que
quanto o laboratório gostaria pela qualidade dos óvulos. O sonho de qualquer embriologista é congelar óvulos de 33, 34 anos. Exato, mas a gente recebe na clínica pacientes com 38, 39 anos que resolveram congelar seus óvulos. Que são mulheres que elas já são economicamente independentes, né? Elas estão numa fase de estabilidade profissional, mas que elas ainda querem fazer muita coisa. Porque elas querem tem um viajar, custo estudar, considerável para todo o procedimento, assim, para a vida. E até o conhecimento, né? A maturidade, você quer dizer, com maturidade, talvez como... De planejar o futuro, não apenas fazendo uma poupança de dinheiro, mas também uma poupança de óvulos. Sim, e daí a gente chega na parte do laboratório que daí é delicada porque a gente se depara com algumas pacientes que talvez não tenham uma resposta tão boa, já tem uma idade não avançada, mas também já não é tão limítrofe ali, vamos dizer. E daí a gente faz uma preservação com 5, 4, 6 óvulos que... Os guidelines, daí eles falam que é aceitável perder 20% de óvulos. Aí você põe essa taxa em cima de 5 óvulos, você vai para 4, quase 3 ali, porque é quebrado, então, sabe? Conta um pouquinho da técnica também para a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo como é que funciona a criopreservação de óvulos. E aí a gente pode falar até hoje que o Supremo Tribunal de Justiça concedeu a jurisprudência para que os planos de saúde banquem os tratamentos de pacientes oncológicos que precisam preservar a fertilidade. Tecnicamente, basicamente vai acontecer o estímulo hormonal, igual como se fosse uma fertilização in vitro, vai acontecer a captação desses óvulos pelos médicos no centro cirúrgico, o laboratório vai selecionar esses óvulos, vai fazer uma limpeza, tirar as células do cúmulo em volta e vai partir para o congelamento deles. E isso tem um time muito preciso e visível já. A gente precisa, no máximo, em 2 horas depois da aspiração, já estar congelando esses óvulos. Então, o laboratório, o médico, precisa estar bem alinhado quanto às decisões. Em alguns momentos, pacientes têm uma resposta muito boa de quantidade de óvulos e qualidade, e elas querem fazer um ciclo, fertilizar a parte e guardar outra parte, congelar uma parte. Mas esse time... se é decidido dentro do centro cirúrgico, talvez não é o melhor momento, porque... Mas é uma coisa frequente que acaba acontecendo. É possível de se fazer, eu acho que não é tão frequente por causa da resposta, custo e talvez conhecimento, eu acho que não é tão frequente, está aumentando, mas não acho que é frequente, assim, mas é uma possibilidade. E para casos bons, eu acho que é uma técnica muito boa, um caminho muito bom para se seguir, quando paciente jovem, sabe, tem opções. Mas daí esse time tem que estar muito bem alinhado, laboratório, médico, porque de vez em quando ela comentou disso, o médico não se atentou, só viu quando conseguiu aspirar os 25 óvulos dela, suponhamos, e falou, vamos congelar essa parte. Mas o laboratório não estava preparado para isso naquele momento, sabe? E daí a gente pode perder esse time se a gente não tiver organizado ou alinhado, tá? Então, e dentre as técnicas também, junto com a biópsia, é uma técnica extremamente sensível para se fazer congelamento de óvulos. Então, precisa da mesma expertise do laboratório, embriologista e equipe para se fazer a técnica, tanto do congelamento quanto do descongelamento, que é bem sensível. Quanto tempo demora um descongelamento? Descongelamento? 10 minutos. Tá? A técnica de eu tirar do nitrogênio líquido e colocar na placa e colocar ele em cultivo. Aí a gente espera até 2 horas depois do descongelamento para fazer a ICSI. Então, é rápido também. E o embrião também. A gente, isso aqui, é o mesmo procedimento. O tempo de reexpansão do embrião é um pouquinho mais longo. Então, por isso que a gente pede para as transferências de embrião congelado serem mais para perto da hora do almoço. A partir das 10, porque já é um horário... que você pode chegar às 6 da manhã, horário digno para chegar no laboratório. Tá bom, você pode chegar às 7, às 10h30. Exato, porque o embrião precisa ter um tempo de reexpansão também, que é importante. Mas eu acho muito legal esse novo conversa e abordamento de vamos congelar óvulos. Eu acho que é muito legal. Só que como laboratório a gente fica muito sensibilizado quando chega esses pacientes que têm uma baixa quantidade. Porque a gente sabe que o resultado da fertilização in vitro, de ter um embrião de qualidade, está diretamente relacionado também à quantidade. É um funil, né? Exato. Então, quanto mais melhor nesse momento. É impactante. Então,
a gente já teve algumas... Até para o tratamento em si, então, quanto mais óvulos, maiores são as chances da paciente. Com segurança. Não, sempre com segurança. Porque às vezes responde demais. A gente começa vendo o folículo, né? O folículo no ultrassom ele é uma bolinha preta. Dentro dessa bolinha tem o óvulo que é microscópico. No ultrassom, no consultório, a gente começa a ver as bolinhas, a paciente tem muitas bolinhas, ela fica feliz porque ela vê vários folículos e a gente com o coração apertado porque ela pode desenvolver uma síndrome do hiperestímulo. Mas hoje é extremamente seguro porque você tem medicações que acabam auxiliando, né, para evitar o hiperestímulo. Aí, em vez de a gente fazer o gatilho final com o medicamento tradicional, a gente tem a alternativa. Só que com essa alternativa, nem todos vão amadurecer. Aí acaba que ela teve muitos folículos, mas ela vai ter uma parte madura e uma parte imaturo. E aí eu queria saber do Guto, como é que está a questão da gente pegar os imaturos, perspectiva maturação de no in vitro. futuro, maturação in vitro? É discutível. Só para concluir, talvez, não sei se ficou claro o que eu quis dizer com quanto mais melhor, não é do mesmo ciclo. Talvez fazer mais de um ciclo é importante para essas pacientes. Fazer um segundo 2, 3 ciclos. Provavelmente a gente já recebeu preservação da fertilidade com 2 óvulos maduros. Desculpa, isso eu não consigo garantir uma preservação de fertilidade com 2 óvulos. É muito arriscado colocar o futuro de uma paciente de querer gestar, ter um filho, uma família com 2 óvulos, sabe? E por isso que é bom elas começarem a pensar nisso mais cedo, para poder ter tempo de fazer tranquilamente. Faz um ciclo esse ano, daqui a um ano faz mais um. Exato. Um ginecologista que não é especialista em reprodução humana, que ele é a porta de entrada das pacientes que chegam na primeira menstruação ou na primeira consulta do ginecologista, eles abordam esses temas com os pacientes ao longo da vida dessas pacientes? Se abordasse. Seria bom se abordasse. Porque a fertilidade feminina tem limite. E o limite acaba rápido. Então, caro colega ginecologista, por favor, aborde o tema. Começa a conversar, fazer parte da pergunta da anamnese na rotina anual. Se você quer ser mãe no futuro. Qual é a sua perspectiva de maternidade? Tá pensando em ser mãe? Para quando? Vamos dar uma olhadinha no relógio biológico? Junto com isso, os amigos oncologistas que entram nesse mesmo... Fantástico. Vamos puxar a orelha dos oncologistas também, que assim, nós temos uma janela importante e dá tempo do diagnóstico do câncer ao congelamento de óvulos, você tem uma janela boa, o estímulo pode ser no meio do ciclo menstrual e a gente obtém bons resultados. E acho que é importante também o oncologista falar para os pacientes que o tratamento leva à infertilidade, na quimio-radioterapia, tanto para homens quanto para mulheres, e que é importante a criopreservação para a preservação da fertilidade. Hoje o câncer ele é diagnosticado de forma mais precoce. Os pacientes eles têm sobrevida e que coisa melhor para te estimular a viver do que saber que você vai poder ser pai, vai poder ser mãe. Eu acho que isso até agrega no tratamento. Você ter uma perspectiva para daqui a alguns anos. E ter a consciência de que ninguém diagnostica câncer hoje e começa uma quimioterapia amanhã. Tem prazo, 10, 15 dias, não vai mudar o tratamento, não vai mudar o prognóstico da doença e consegue preservar a fertilidade. E também não vai pôr em risco a vida do paciente. Não vai colocar em risco. É lógico que o paciente tem que ter condição clínica para isso. Quando chega num estágio mais avançado, mas quando é um estágio precoce, o que detectou, olha, tem um certo tempo que isso vai piorar, então vamos começar a tratar agora. Então a gente tem uma boa perspectiva de fazer a preservação desses pacientes, a preservação da fertilidade desses pacientes. Sim. E eu acho que aí entra muito o prazeroso da profissão também, né? Que você junta a necessidade de fazer, que é o desejo de formar uma família, junto com contribuir que ela tem uma doença grave, com poder salvar uma vida ali, ajudar naquele momento que ela está passando, com a perspectiva futura de superar o que ela tinha no passado, antigamente, que não era, ia acabar com as possibilidades dela de talvez formar uma família. Isso mexe muito comigo de poder ajudar esses familiares. E as clínicas também se solidarizam, né? Então acabam ajudando, reduzindo os custos do processo, enfim. Então elas acabam também contribuindo para que o processo seja dinâmico, rápido e que a gente consiga ter uma boa assertividade. Os pacientes trans também.
Pacientes trans, a gente falou isso no Gênix Diversidade, principalmente os pacientes que usam hormônios, né, para fazer o processo de transição. Esse mês eu atendi uma mulher trans, homem ao nascimento. E aí na conversa eu perguntei, antes de passar pelo processo, você fez a preservação da fertilidade? Ninguém nunca falou sobre isso comigo. Que é uma pena, né? Porque hoje cada vez mais os consultórios vão se deparar com essa situação. Porque a decisão não cabe ao médico. O médico tem que orientar, tem que falar, você tem essa possibilidade e permitir com que o paciente decida se quer fazer ou não. A nossa missão é falar que existe o processo. Nós atendemos uma mulher trans agora recentemente e foi muito legal, porque ela achou a gente na internet e falou assim, eu quero congelar meus espermatozoides, veio, congelou os espermatozoides, feliz da vida, disse que suspendeu o uso de hormônios 3 meses antes de fazer o processo e que importante, fez 3 coletas em dias diferentes para garantir uma quantidade que, se precisar usar, tenha resultados, garantias. Então, foi bem organizado, foi bem alinhado esse. E também uma coisa importante que a gente às vezes acaba passando batido, a idade paterna também, a idade do homem também hoje parece que interfere na qualidade dos espermatozoides. Eu lembro de uma aula num congresso americano onde um dos palestrantes estava martelando que assim, é importante que o homem também congele espermatozoides até os 40, 45 anos de idade e deixe lá uma amostra guardada. Ou aqueles que vão fazer vasectomia também. Então acho que isso também é extremamente interessante. Que o médico espera de um laboratório? Ou como é que o médico escolhe o laboratório? Por insistência das pessoas ou porque ele vê resultado, vê equipe? Ou é QI quem indica, sabe? Acho que é tudo, né? Eu conheço o laboratório, trabalho com ele, vejo que lá eu tenho resultado. Se um colega me perguntar, você conhece um laboratório bom? Conheço sim. E o que prende a gente lá dentro é a transparência, a ética, é o resultado, é a conversa. É o que a gente está falando no começo, né? O conjunto. É saber que eu tenho o que eu preciso e que nós somos acolhidos lá dentro. Nós médicos somos acolhidos no laboratório e os nossos pacientes são acolhidos lá também. Isso é fundamental. Muito bom saber disso, né? E qual que é a visão do laboratório frente ao médico? O que o laboratório espera do médico? Eu acho que é meio nessa linha também, mas uma comunicação clara, uma comunicação sincera. A gente depende, o médico como é que é, a gente vem com ausências de informações, informações básicas até, a gente sente falta de um paciente que tem dificuldade de coleta, sabe, uma coleta seminal, de vez em quando a gente se depara com, o médico sabia disso, mas a gente não chegou essa informação até nós, então talvez a gente teria que organizar o fluxo diferente da coleta desse paciente, colocar ele para coletar mais cedo, talvez isso impacta na fertilização dos óvulos para estar certo, e a gente isso é um exemplo que de vez em quando acontece, sabe? Amostras seminais de baixa qualidade, de vez em quando não chega essa informação antes pra gente. Porque não chega o espermograma pra gente. Não chegou o espermograma, a gente não sabe que ele tem uma qualidade seminal ruim, que a gente vai perder muito mais tempo para selecionar um espermatozoide de boa qualidade, então a gente precisa começar muito antes isso. Então a gente se programaria para fazer isso com mais tempo. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente pode disponibilizar o prontuário eletrônico no celular do médico, no consultório do médico, para ele fazer a ficha do casal e sem sair do consultório. Então a gente vai ter acesso e o médico também vai ter acesso. E isso é uma realidade cada vez mais frequente na nossa vida. Sim, as ferramentas que vêm para agregar todos os processos dentro de laboratório da clínica em geral. Acho. Clínica médica e provavelmente eles já têm ferramentas assim dentro da clínica, um prontuário eletrônico próprio, sabe? Sim. É só fazer uma integração ou usar o próprio nosso da clínica para facilitar a vida de todo mundo, né? Então isso ajuda a gente a entender o caso do paciente, inclusive se tiver que tirar dúvidas com o prontuário na mão fica muito mais fácil. Que tipo de indução você está usando? Será que a gente consegue melhorar, fazer isso, fazer aquilo? Esse conhecer o histórico antes, né? Sim, é exatamente isso. A gente sente
falta de vez em O quando. andrologista que reclama bastante que muitas vezes o paciente vem para fazer um PESA, né, que é a aspiração percutânea de espermatozoides direto do epidídimo, só que ele não tem a avaliação prévia do paciente, então muitas vezes acaba fazendo isso no escuro. Cegas, Conhece o paciente no dia do procedimento. Pois é. Então, em alguns lugares ainda é frequente isso acontecer. É óbvio que hoje isso está diminuindo, mas é uma realidade que a gente tem que... Por isso que prontuário eletrônico, aliás, processos que estão sendo renovados na clínica também é uma coisa que... A gente está ativamente batendo nisso, né? Acho que esse ano veio para virar de ponta cabeça e tentar fazer as coisas melhores do que estavam sendo feitas e melhorar os processos. A gente, dentro da clínica, a gente está revendo todos os processos. Teve a obrigatoriedade da revisão da Anvisa perante a nova resolução, mas também a gente aproveitou esse momento, vamos fazer, e não só o que estão obrigando, mas vamos fazer certo e melhor o que pode ser feito. Então a gente está review os nossos POPs gerais, review o fluxo de processos que aconteciam dentro da clínica, entre setores, melhorando, aplicando essas ferramentas que a gente tem e podendo subir prontuário eletrônico, que é acessível à enfermagem, médico e laboratório, quem pode acessar ou não, lógico, tem as restrições mais de para cada... frente a paciente vai poder ter acesso às informações do caso dela, também através do celular ou do computador, em tempo real. E isso vai diminuir a ansiedade do paciente, né, imagino, e vai facilitar a vida do laboratório. Traz uma transparência a mais para ela também, eu acho que isso é muito bom para ela, diminui essa expectativa, calibra essa expectativa de ansiedade e traz uma transparência para ela muito boa, eu Falando acho. em transparência, sabe uma coisa que eu acho fantástica na Gênix? Quando a gente está na sala para transferência de embrião, no telão, a paciente vê o catéter dela sendo preenchido com o embrião. Também a gente... Assim, o olhinho delas brilha porque elas veem que o embrião delas está sendo trazido. Porque até então elas falam, meu embrião, eu tenho 3 blastocistos e 2 8A. Elas não sabem o que é um 8A. Elas não sabem o que é um blastocisto. Então, quando elas olham naquela telinha lá, elas veem... Toma forma o que elas falam, né? Vira realidade. E elas veem que aquilo que é trazido para elas. E isso eu acho muito importante. A gente tem conversado muito dentro do laboratório e conversado muito com o médico e visto entre os pacientes. Poderia-se fazer uma transferência sem uma imagem, mas é exatamente isso. Tecnicamente, isso não vai trazer maiores chances de implantação. Isso não vai mudar em nada, que a gente sabe, tecnicamente. Mas trazer essa visibilidade para ela, essa sensibilidade. E ultimamente tenho pegado nisso. Vamos fazer, além de tecnicamente bem feito, vamos fazer bonito para ela ver e se sentir, vamos dar um zoom o máximo possível para ela poder apreciar, dar uns 5 segundinhos ali, ela olha aquele embrião, aprecia, o médico sempre a gente olha pela pass-through, pela janelinha, ele, seu embriãozinho, sempre a gente vê ali o dedo apontando, ele explicando um pouquinho, e ela chama atenção mesmo. Algumas a gente sabe, se depara, a gente chega para transferência e tá chorando, emocionada, sabe? É um momento, eu acho que isso é agregador ao tratamento, traz essa visão e sensibilidade para elas. E depois elas podem até levar, né? Porque a gente tem o hábito de fotodocumentar o processo do começo ao fim, né? Desde a coleta de óvulos, da classificação dos óvulos, do processo de fertilização. Então a gente filma as ICSIs, depois o desenvolvimento embrionário é feito no dia para avaliar pronúcleo, no terceiro dia e no 5º dia. Exato, Quinto blastocisto, né? 5º, 6º e 7º dia, caso necessário. E aí a gente pode falar um pouquinho de time-lapse e transferência de D6 e D7, né? Do 6º e 7º dia. Fala um pouquinho de time-lapse, Guto. Vamos lá. Time-lapse, o Felipe gosta de me pegar nesse tema aqui. Ele já até ri, porque ele sabe. Eu acho que uma incubadora com time-lapse é aquela que você acompanha o embrião tempo a tempo. Para mim, ele com o vídeo e a incubadora... é uma incubadora com vídeo, não traz grandes agregações ao tratamento. Mas quando você associa uma inteligência artificial a isso, que ele dá uma predição de qual embrião tem maior potencial de implantação, porque ele avaliou
tempo de clivagem, quem blastulou primeiro, quem não blastulou, e ele tem diversas associações, cálculos que a gente consegue talvez fazer com algumas marcações, mas acho que não tanto com o refinamento que hoje em dia a inteligência artificial traz. E daí eu acho que quando você associa timelapse com a inteligência artificial, isso se torna um baita potencial. Que a gente volta naquela conversa, talvez tem uns estudos, e saiu muito nos congressos americano e europeu, tem marcadores em timelapse que a gente consegue predizer euploidia em 70%, 80% já. Pô, pra mim 80% de euploidia em um timelapse, pra mim é excelente, sabe? Pega uma paciente que é ovoreceptora, que eu falei que não tem as características clássicas de fazer uma biópsia. Vamos usar essa ferramenta, pô, é bacana, sabe? A gente não precisa fazer um procedimento invasivo, a gente associa uma tecnologia sem um procedimento desse. Para isso eu acho ele muito legal. Eu acho uma ferramenta muito bacana. Tem software associados a isso, que eu acho legal. E o fato de você deixar o embrião lá mantido, temperatura, pressão, concentração de oxigênio durante os 5 dias seguidos, sem o tirar e colocar da incubadora? Eles falam que é muito mais estável essa interferência humana, sair para o ambiente, receber o oxigênio do ambiente total, que na incubadora está muito mais controlado. Então, só para as pessoas terem uma ideia, a incubadora é 5% de concentração de oxigênio e a atmosfera é 16% de concentração de oxigênio. Então você dá um choque, é um pequeno estresse de tirar da incubadora, levar para o microscópio e depois devolver para a incubadora de novo. Isso interfere nos resultados? Desde que você não demore muito tempo passeando com o embrião pelo laboratório, não tem impacto então relatado. Exato. E é aquilo também que a gente conversava no começo dos embriões. Talvez embriões de muito boa qualidade não vão sentir tanto, assim, mas você pega um embrião mais frágil, talvez ele sinta um estresse maior para ele, um estresse maior vai ser muito mais impactante. Então, talvez a gente aumente a chance ali de alguns embriões mais fracos terem maior potencial. Eu dei a aula sobre timelapse para o pessoal do Prepara. É um artigo, acho que deve ter umas 30 páginas. 3 páginas de umas letrinhas bem pequenininhas, só tabela de ponto que tem que ser observado, que esse ponto vai me dar alguma resposta sobre esse embrião. Já até falei para eles, olha, eu coloquei isso daqui para vocês não precisam nem estudar, porque não vai cair na prova de vocês. Pode ser que caia na prova do embriologista, do médico. Acho que nem a nossa, né? Mas daí você pega um equipamento desse, porque é uma incubadora associado com um computador, que ele cruza todos esses dados de uma forma inteligente, ele vai te dar uma resposta no final. Mas tem um aumento de taxa de gravidez? Não tem um aumento de taxa, né, de gravidez, mas você elenca o embrião talvez melhor para se transferir, você consegue selecionar talvez o... Foi isso que eu interpretei no final desse artigo, que ele não vai aumentar a taxa de gravidez, ele vai fazer com que ela chegue mais rápido, porque você vai acabar selecionando o melhor embrião. Exato. Fala um pouquinho do Prepara, né, já que você comentou, então para as pessoas entenderem o que é o Prepara. O Prepara é um curso preparatório para o médico que atua com reprodução assistida fazer a prova de título de especialista em reprodução. A prova é agora domingo, o pessoal tá doido. Legal. Ele é um curso a longo prazo. A gente começa em abril, mais ou menos, aula a cada 1-2 semanas. A gente tinha feito uma programação até dezembro, que o ano passado a prova foi em dezembro. Então a gente estava com programação a cada 3 semanas. Quando saiu o edital e a prova caiu para setembro... Surpreendeu, mas aí o Prepara foi lá rapidinho, acelerou, reestruturou, refez o cronograma e a gente conseguiu terminar com tempo para fazer revisão. Então, nós falamos durante todo o ano, todos os artigos do edital, depois fizemos o resumo e depois ainda sobrou um dia de tira dúvida. Online tudo? Tudo online. A gente faz as reuniões pelo Zoom e tem gente do Brasil inteiro, né? Tem do norte ao sul. É totalmente focado para a prova de título, mas como é uma revisão dos artigos atuais, vira uma revisão também para a vida. Não precisa fazer o Prepara só para prestar a prova. De repente você quer dar uma atualizada, quer saber o que tem de novidade, sem precisar participar de um curso de pós-graduação. São encontros a cada 2-3 semanas e a cada encontro a gente vai discutir um guideline, um artigo novo, e são os artigos que são referenciados pela Febrasgo, a gente não tira da cabeça não. O que a Febrasgo fala, estuda isso, que é isso que vai cair na prova, é isso que a gente passa para os alunos.
Bem legal. Legal. Isso é bem importante também, assim, cada vez você especializar mais o profissional, que eu acho que isso é importante, né? Enfim. Eu acho que não é o objetivo, mas eu sei que eu sempre fico curioso com adquirir mais conhecimento. Eu falo, putz, será que eu poderia fazer, sabe? Será que eu me encaixaria num negócio desse? Eu sei que é para adquirir conhecimento, voltado totalmente pro médico, para uma prova, mas... Esse é o ledo engano do embriologista, não querer saber a clínica. Não, mas eu acho importantíssimo. Extremamente importante o embriologista saber da clínica médica, de como é o manejo, como é a indução da ovulação, que hormônios são utilizados, assim como o médico também tem que saber o que acontece dentro do laboratório. A gente dá a liberdade do médico passear literalmente dentro do laboratório e ver o que acontece na rotina, no dia a dia, mas eu acho que essa troca de conhecimentos é fundamental para você melhorar o resultado e dar um feedback, acho que mais precioso para o paciente. Então, ultimamente eu vejo essa troca acontecendo muito maior, talvez, da parte médica, eles procurando se envolver e se inteirar mais até do que dos embriologistas. Eu mesmo tenho uma falha grande nessa parte de conhecimento de estimulação hormonal, sei um pouco, mas gostaria de saber muito mais, claro, sabe? Mas é importantíssimo a gente também transitar nesses dois mundos aí. Na aula que eu dei ontem foi sobre biópsia de corpúsculos polares e de embriões. E aí falando, né, corpúsculo polar, você tem que, ou você tira os dois de uma vez só, ou então tira um antes, outro depois. Eu falei assim, gente, será que esse pessoal sabe o que é corpúsculo polar? Aí eu saí do artigo. Eu fui lá, peguei uma fotinha de cada um. Peguei uma foto de uma vesícula germinativa, de um embrião imaturo, de um embrião maduro, para dar o visual para eles entenderem que célula que eles vão tirar, porque não são eles que tiram. Exato. Dentro do laboratório. Mas isso vai cair na prova deles. Eles têm que saber. Com certeza. Voltar a meiose e mitose, né? Exato. Segundo ano da faculdade. E o laboratório traz algumas informações no dia a dia para eles. É um VG. O que é um VG? Uma vesícula germinativa, sabe? Daí ele fica, tá, ok. É um M2, tá? Metáfase 2, né? E daí... Porque a vesícula germinativa é o óvulo imaturo, né? E o M2 é o metáfase 2, que é o óvulo que a gente espera para poder fazer o processo de fertilização. Vou cutucar um pouquinho o Guto e depois a doutora Aline. Não, pode cutucar só. Vamos lá, biópsia de 24 horas, transferência em D6 ou D7. Aí a gente devolve a pergunta e as considerações para a doutora. Isso é uma pergunta, cada uma é uma pergunta? É uma biópsia de 24 horas. Qual é a sua opinião sobre fazer biópsia de 24 horas e transferir o embrião em D6, D7? Óbvio que quando a gente tem a capacidade de fazer um cultivo estendido e no quinto dia o embrião não atingiu o desenvolvimento esperado, a gente empurra ele para o D6 e para o D7. Transferência de D6 e D7, então vamos fragmentar aí, vou responder por partes. Para mim, na minha cabeça, é muito claro transferência de D6 ou D7 quando é um embrião biopsiado que ele só atingiu maturidade boa para biópsia nesses estágios. Ultimamente a gente tem cultivado, estendido esse cultivo até D7, claro, em proporções muito menores, mas a gente tem visto embriões euploides em D7. Muito menores do que D5 e muito menores do que D6. Então, nesses casos exclusivos, ok, transferiram o embrião em D6 ou D7, que provavelmente não vai ser uma transferência fresca, porque vai estar fora da janela já, e fez a biópsia, não é uma biópsia de 24 horas. Quando a gente fala em biópsia de 24 horas, eu sou bem resistente a isso, porque eu tive essa bagagem do laboratório de análise genética e de embriologia também é a mesma coisa, é uma loucura em todos os lugares. E para o médico e para paciente também, são diversas coisas, eu acho que a gente pode apontar. No laboratório de reprodução humana. Então a gente tem que biopsiar até certo horário limite. Então, D5 da paciente vai até, suponhamos, 2, 3 horas da tarde. Mas talvez aquele embrião não está bom, não está maduro, não tem quantidade de células suficientes para ser biopsiado. Então, talvez a gente tenha que forçar um pouquinho a biópsia ali, no embrião que não está tão bom, para biopsiar, cultivar ele até D6 e fazer essa transferência no outro dia. Por outro lado, por trás do que eu vivi, também o laboratório de análise genética está naquela loucura. Eu tenho que fazer uma análise que é longa, que é demorada, soltar um laudo assertivo, né? Assertivo, em 24 horas e não tenho chance porque não tem tempo técnico para repetir.
se acontecer um erro, um problema da máquina, eu tenho o meu backup, que é uma máquina obrigatória, eles terem uma máquina de backup, mas também se tiver uma falha do material, precisar reanalisar, não tem tempo hábil, não dá tecnicamente. Taxa de gravidez aumenta, diminui? Eu não tenho esse dado exatamente de cabeça, sabe? Não consigo falar 100%. Não acho que aumenta, sabe? Bem provavelmente não vai aumentar a taxa de gravidez por isso, de 24 horas. E por outro lado, ainda tem um terceiro ponto que eu sempre fico meio ali com o pé atrás, porque a paciente vai receber o laudo dela, provavelmente ela já está na clínica, sabe, para transferência, porque é agendado ali, vai sair o laudo dela até umas 11 horas da manhã, é o tempo limite. Se agenda a transferência 11h30, meio-dia, 1h da tarde, se ela não está na clínica, ela está a caminho dela. E se ela estiver lá e ela se deslocou, passou toda essa ansiedade, é um resultado de aneuploide. Ela chegou até a clínica e não vai ter uma transferência, sabe? Toda a equipe, médico está preparado para isso e não teve um laudo. Então, eu aceito bem transferência a biópsia de 24 horas quando o embrião está congelado, quer descongelar, biopsiar e fazer a transferência no outro dia ali, para não promover um recongelamento desse embrião que talvez ele é um pouco mais frágil, sabe? Eu acho que é muito específico ali. Mas não vai evitar todos esses outros transtornos de laboratório, a clínica o laboratório de análise genética e essa fragilidade da paciente. É muito, muito delicado essas análises de 24 horas. Não sei para a visão médica como... Minha visão é conversar com o êmbrio. Eu acho que é o tipo de conduta que é o embriologista que tem que dar. E explicar para a paciente, né? Falar que tudo que acontece dentro do laboratório está nas mãos do embriologista. Foge totalmente da minha mão, da mão da paciente. É você que está lá dentro que sabe o que está acontecendo. E aí que entra, muitas vezes a gente voltou e caiu no mesmo ponto, que é a conversa e o alinhamento entre médico, embriologista, laboratório, médico, laboratório, paciente, de calibrar aquelas expectativas. Porém, talvez eu vou descongelar um embrião que ela fez no outro ciclo, que ele está não de excelente qualidade, mediano ou até ruim, mas foi um embrião que a gente considerou que ele seria transferido no momento que a gente congelou. Porque sempre que a gente vai congelar um embrião, a gente avalia a possibilidade dele sobreviver ao processo de congelamento e descongelamento. Baseado nisso, a gente dá a nota morfológica e fala, ele está apto para ser congelado. Então, aí a gente põe um processo a mais que a biópsia, que talvez a gente não tinha previsto ali no passado. Então, é aí que também entra a necessidade desse alinhamento. A gente vai descongelar, tem chances, talvez, desse embrião sobreviver ao descongelamento, mas talvez não seja sobrevivente a uma biópsia, talvez que é mais invasiva. Tentar calibrar essas conversas, expectativas com o médico é de suma importância, sabe? E não de última hora também. De vez em quando surgem. Amanhã vai ter uma biópsia de 24 horas. Tá? Ok, tá. Vamos nos organizar para isso. E daí aquela correria danada. E muitas vezes isso é reportado pro laboratório às 8 horas da noite. Já aconteceu. É uma técnica disponível no mercado. Quando aplicada especificamente, acho que nesses casos, na minha visão, e provavelmente vai ter gente que discorde, eu acho que ela serve bem, mas exclusivamente ali. Não acho que é uma boa técnica para curar ansiedades de médicos ou de pacientes normalmente, sabe? Eu acho que nada em reprodução tem que ser feito às pressas. Eu também não, mas o mundo anda ansioso, né? O mundo quer as coisas pra ontem. O Felipe me conhece, eu sou um pouco mais tranquilo ali, um pouco... Eu que nasci prematura, nasci de 7 meses, então eu sou mais acelerado. Eu sou um pouco mais tranquilo, mas o mundo anda, sabe? Porque assim, tudo tem que ser preciso. Pra você ter precisão, você não pode ter pressa. Exato, eu alinho totalmente com isso, penso exatamente assim, não dá para acelerar tanto assim, a gente tenta muita agilidade no que faz, assertividade no que faz, mas também não é colocando a carroça na frente dos bois e atropelando todos os procedimentos, que as chances de não dar certo aumenta, sabe? Você põe em risco muita coisa em processos que pra gente é muito delicado e requer muita segurança. Né? Ali lidar com amostras que vão gerar filhos, famílias, é importante a gente estar com dedicação e a gente focado. Não pode errar, né? Exato, a gente não tem margem para erro nisso. Zero. A gente não pode ter margem para erro. Então, psicologicamente a gente se cobra naturalmente, porque a gente está lidando ali com materiais preciosos. Então, colocar uma pressãozinha a mais ainda não é tão saudável, sabe? Bom, vamos lá. Uma mensagem
para as pessoas levarem para casa. Eu falo brincando que é comidinha para o cérebro. Comidinha para o cérebro. Tem que pesquisar, tem que avaliar. Não é uma especialização fácil, mas ela é linda. Quem gosta, gosta mesmo, ama. E trabalhar com médicos que se especializam, que se aprimoram, junto com o laboratório que se preocupa não só em entregar resultado, mas em atender o paciente, em atender e entender o casal, a gente vai longe. A gente vai longe e é rumo para o sucesso. E você, Guto, uma mensagem para os médicos e para os pacientes que nos assistem? Eu fiquei pensando, eu fiquei prestando atenção dela, não pensei na minha nesse meio tempo, não aproveitei a oportunidade. Eu acho que para os pacientes, confiem nos seus médicos, confiem neles, pesquisem também. Hoje o mundo está muito aberto para pesquisas, não fiquem restritos só a Instagram, que isso não é uma base de tanta confiança assim. Hoje se vende muita coisa via Instagram, procedimentos, técnicas, e é isso que a gente estava discutindo ao longo desse podcast. Talvez tem coisas que foram necessárias para a amiga que conversou com você, que talvez para você não se aplica, aquela técnica não é necessário, não é porque você viu no Instagram que aquilo, que tal clínica tem 100% de blastocisto naquela paciente, que ela vai ter em todos os casos, que isso vai acontecer com você. Então, pesquise, é bom você estar segura do que acontece, do que é possível se fazer no caso, mas também confie no seu médico. Talvez ele vai contra algumas indicações ou possibilidades que você coloque, mas ele tem uma visão e uma experiência que ele está sempre se atualizando em congressos, artigos, e é uma área que constantemente, cada vez a gente vê mais esse desenvolvimento tecnológico sendo aplicado. Então, os médicos que não estão envolvidos com isso, com essa atualização, vão ficando para trás, sabe? Lógico, isso em todas as profissões também, mas é uma área que está crescendo, é muito dinâmico o tempo todo. Está sendo muito dinâmico, eu acho que agora estão se aplicando novas técnicas. E os médicos também entram nessa, né? Também se envolvem agora, diretamente. Os médicos têm um embriologista para chamar de seu. Sim. Que é o Dr. Augusto Azzolini. De vez em quando esse termo eu fico meio assim... Minto, professor Dr. Augusto Azzolini. Obrigado pelo termo. Agora estão imaginando uma pessoa, quem não está vendo, está imaginando uma pessoa de 70 anos aqui, sabe? Mas é uma pessoa de 30 anos com uma bagagem fantástica. Obrigado. Os médicos também é isso, sabe? Precisam se atualizar junto com o que está acontecendo de mais moderno e entender também do laboratório, que tem que puxar a sardinha aqui também. Isso é muito importante para eles, e agregar valor para a consulta e dar mais bojo para a consulta deles, eles sabendo também um pouco de laboratório. E a gente, como laboratório, nós da Genix, estamos abertos para conversar e ajudar, instruir todas as dúvidas. E ninguém trabalha sozinho. Não, exato. É o grupo alinhado. E o que você falou é muito importante. O que aconteceu com a outra pessoa não é o que vai acontecer com você. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história, cada um tem o seu organismo. A sua resposta vai ser sua. É o que aconteceu com você o que você vai contar no futuro, não o que aconteceu com uma amiga, conhecida, parente. Isso é tão individualizado. Quando eu penso nos embriões, tem uma paciente que tem 5 embriões. Cada um responde de uma forma diferente. Eles já têm a característica individual deles. Os 5 foram fertilizados no mesmo dia, com um grupo de espermatozoides do mesmo paciente, os óvulos vieram da mesma paciente, mas cada um tem uma dinâmica diferente ali de desenvolvimento, resposta. Eles já são indivíduos ali, essa sabe? É a beleza da genética, né? Acho que é a característica deles, né? Bom, gente, estava muito bom. Eu tive o prazer de conversar com a doutora Aline Leite, com o Augusto Azzolini, que hoje é coordenador da Clínica Genix. Então, ambos são extremamente abertos a conversar, a trocar experiências, figurinhas. Procurem a Clínica Genix, procurem a doutora Aline e doutor Augusto Azzolini. Ele não tem 70 anos, mas é uma pessoa que hoje tem um destaque dentro da reprodução humana que tem que ser levado em consideração, e é um profissional de mão cheia. Conheci ele antes dele ser embriologista, né? Na Escola Paulista, de né? Medicina. A gente pode falar o tempo? Pode, lógico, né? Uns 20 anos.
Imagina, nem tudo isso não, Felipe. Será que Pois precisa? Uns 17 deve fazer, talvez, aí. Eu tenho 37, não tenho 20. Velho, né? Mas Então, uns 17 deve fazer. faculdade com 10 anos. Não, imagina, uns 17 deve fazer. Uns 17 anos, deve né? fazer, por aí. E já era uma 16. pessoa que tinha uma mão muito boa e enfim, sempre me ajudou nas minhas experiências e nas minhas andanças por aí. Mas de qualquer forma, assim, a Clínica Gênix está aberta para os pacientes nos procurarem, óbvio, para os médicos nos procurarem também, porque a gente vai dar assistência, vai dar orientação de laboratório, da parte médica tem o FIRST, o Prepara, então são um grupo de médicos hoje que tem uma filosofia muito legal e que vale muito a pena vocês estarem antenados nisso. E agradeço de novo a presença de vocês. Abertura para assessoria também, né, Felipe? Se o médico não souber como conduzir um caso, não souber como abordar paciente na reprodução, pode falar com a gente que a gente ajuda. A gente ajuda. Perfeito. Legal. E muito obrigado. Obrigado, doutora. Foi um prazer, foi muito boa a conversa, adorei. Valeu, Felipe.